Bom dia, meninos! A tia está com muita saudade de cada um de vocês e hoje nós vamos falar sobre as fases do capitalismo. Nós já falamos sobre a origem e as fases do sistema capitalista, já falamos das características, lucros, trabalho assalariado e hoje nós vamos falar de neocolonialismo, economia de mercado e a globalização. Então, vamos começar a nossa aula. Preparados? Pegaram o livro? Então, vamos lá, pessoal. Nós ficamos para falar da segunda fase do capitalismo, que é o capitalismo industrial. No século XVIII, ocorreu a primeira revolução industrial na Europa. Atualmente, a capacidade de transformar a transformação da natureza como o uso de máquinas a vapor movida com queima de carvão mineral. E a produção industrial tornou-se a maior fonte de lucro e surgiu o trabalho assalariado, segundo Karl Marx. Mais valia. Tio, o que é isso? O surgimento das máquinas, a primeira máquina a vapor, que tem mais, é que vale mais. Então, é o poder do capitalismo. Surge aí o surgimento do poder do capitalismo. As grandes empresas, os grandes empresários. A partir da metade do século XIX, houve a necessidade de maior quantidade de matéria-prima, energia, mão de obra e mercado consumidor, o que fez com que a industrialização se espalhasse por outros países europeus, como Japão, Canadá, os Estados Unidos. O Estado deixou de intervir tanto na economia, o mercado era guiado pela livre concorrência, que era o liberalismo. Com a produção, crescia rapidamente e aumentava-se a divisão do trabalho e a fabricação em série, gerando muito lucro e possibilitando nova fase do capitalismo, que foi a fase da industrialização. A substituição da mão de obra por máquinas. Sobre a fase do capitalismo, meus amores, tem essa atividadezinha, esse exercício que vocês vão escrever no caderno. A tia só está fazendo um pequeno resumo do que já falou. E vocês vão escrever essa atividade no caderno e responder no caderno, tá bom? E quando nós retornarmos, a tia vai olhar o caderno de cada um, certo? Vamos lá para a terceira fase do capitalismo. O capitalismo financeiro, o monopolista, surgiu no final do século XIX devido à concentração e à centralização de capitais, o surgimento dos bancos. A concorrência favoreceu as grandes empresas a fazer fusões, incorporações, formando monopólios e oligopólios, que é a segunda revolução industrial. Aí também surgiu os bancos. As grandes marcas surgiram na terceira revolução industrial, que surgiu na segunda fase do capitalismo, que foi o capitalismo financeiro e o monopolista. O monopólio quer dizer o quê? Quando uma empresa domina a oferta de um produto ou serviço, que controla totalmente os preços. Oligopólio, quando um conjunto de empresas domina um produto ou um setor da economia, diminuindo seus preços e eliminando a concorrência.
Então, aí surgiu os banqueiros. A introdução de novas tecnologias e fontes de energia. As grandes empresas e o Estado intervêm na pesquisa científica para desenvolver novas tecnologias de produção. A perfuração da produção de aço, descoberta do aço e da eletricidade, o desenvolvimento do motor, a combustão interna, utilização do petróleo. Tudo isso surgiu na terceira fase do capitalismo, que foi no capitalismo financeiro. A expansão imperialista. Na América, os Estados Unidos exerciam controle indireto sobre outros países, patrocinando golpes de estados e apoiando ditadores, favorecendo aos Estados Unidos. Há uma junção do capitalismo industrial e bancário. Os bancos tornaram-se financiadores da produção. O mercado é dominado por grandes corporações. O Estado intervém na economia como planejador, coordenador, produtor ou empresário. Principalmente após a crise de 1929, quando houve uma grande queda da produção industrial e do comércio e aumento do desemprego nesse período, em 1929. Já em 1933, o Neudel, delegando soft plano de combate à crise com intervenção do Estado na economia, com a construção de obras públicas, estimulando a produção para reduzir o desemprego. Outras empresas se organizaram em diferentes formas. Vocês podem observar as formas da organização de algumas empresas, de cartéis. Outras formas de organização de algumas empresas aí, a Sony, a Fiat e outras mais. Todas as fases têm uma atividadezinha no final das fases. Para vocês rever novamente esse slide e responder esses exercícios. Então, todas as fases, no finalzinho de cada uma das fases, tem uma atividade para vocês estar realizando no caderno. Que a tia, volto lembrar vocês, que a tia, no retorno das aulas, a tia vai olhar cada um desses cadernos e verificar se a atividade foi feita e respondida, tá bom? Na segunda e na terceira tem uma atividadezinha sobre essas fases do capitalismo para vocês responderem no caderno. Então, meus amores, vocês respondem a atividade no caderno e, além da atividade, a tia agora vai colocar um vídeo falando sobre o neoliberalismo para vocês ficarem mais por dentro do conteúdo. E até a próxima aula, meus queridos. Ficou vigente no mundo a partir dos anos 70. Para você entender direitinho, é importante saber um pouco sobre o contexto do liberalismo pré-anos 30. Assim você vai entender melhor as diferenças. Então vamos lá. As principais características do liberalismo são a manutenção da propriedade privada, o livre mercado e principalmente a mão invisível, na qual o mercado se autorregula a partir da competição e da própria taxa dos preços. A partir daí, com a crise de 29, que é uma crise de superprodução, de concessão de créditos indevidos e que ao mesmo tempo estimulou o consumismo, passa a ser exigido uma maior intervenção do Estado na economia, o chamado keynesianismo. E o que seria esse período? Bem, o keynesianismo se baseava na alta arrecadação de impostos e, por consequência, altos gastos públicos em benefícios sociais, o welfare state. O keynesianismo foi um período de intervenção do Estado na economia. Essa intervenção continuou até mais ou menos os anos 70, quando alguns fatores começaram a pressionar em favor de um neoliberalismo ao redor do mundo. Dentre esses fatores, alguns mais importantes merecem ser citados, como a crise do petróleo, o toyotismo, que flexibiliza bastante os meios de produção, e o endividamento estatal. Dessa forma, muitos estados ao redor do mundo estavam endividados, já que era caro sustentar o keynesianismo e direitos básicos com altos juros no mercado internacional e a redução do consumo graças à crise econômica. Além disso, o aumento dos fluxos internacionais, que está muito relacionado ao toyotismo, passa por vários fluxos de mercadoria, de capital, de pessoas e pela influência do desenvolvimento
desenvolvimento tecnológico, o que demanda a necessidade de reduzir um pouco as barreiras fiscais para facilitar a troca comercial entre esses países. Dessa forma, buscando-se uma solução para o Estado que estava sobrecarregado, surge o Consenso de Washington, uma recomendação aos países da América Latina. Além de ser uma recomendação, o consenso embasou o Fundo Monetário Internacional, o FMI, e o Banco Mundial, para ajudar financeiramente os países em desenvolvimento e os subdesenvolvidos que estivessem passando por dificuldades. Porém, a história não é tão fácil assim. Essa ajuda financeira tinha uma condição: os países precisavam adotar as medidas do Consenso de Washington, que eram a reorientação dos gastos públicos, para que desse modo os setores de forte retorno econômico fossem priorizados, ao contrário dos gastos sociais. E tinham também as privatizações de empresas públicas, a eliminação de barreiras fiscais, a desregulamentação do mercado e a proteção da propriedade privada. Então, a partir de todo esse contexto político que acabamos de explicar e para entender as características do neoliberalismo de forma clara, vamos à sua definição. O Estado deve garantir os direitos básicos da população. Dessa forma, tendo alguma atuação, deve mediar as relações de modo a garantir à sua população serviços básicos públicos em setores estratégicos como transporte, educação e saúde. No mundo empresarial, ficam mais constantes as privatizações de empresas estatais, a desregulamentação, o Estado mínimo, a continuação do livre mercado, que acaba por aumentar a competitividade empresarial, dificultando o crescimento de pequenas e médias empresas e formando também os oligopólios ao redor do mundo, já que com a competição, a aglutinação de empresas surge. Assim também temos como consequência disso a expansão da atuação das transnacionais, alinhado com as medidas toyotistas e flexíveis, num contexto trabalhista no qual o indivíduo se torna empreendedor dele mesmo. Além das suas principais características, que acabamos de citar, também é importante falarmos das suas principais críticas, que são o aumento da desigualdade social, a precariedade trabalhista, a redução da soberania nacional e, ao mesmo tempo que as grandes corporações multinacionais passam a ter maior influência nas decisões do próprio Estado. Além disso, o neoliberalismo freia o desenvolvimento econômico dos países mais pobres, que, dentro da divisão internacional do trabalho, ficam caracterizados como exportadores de commodities, produtos de baixo valor agregado, enquanto países desenvolvidos crescem nos avanços tecnológicos, caracterizando um desenvolvimento desigual e combinado, que aumenta progressivamente a desigualdade entre as nações. O avanço da competitividade no mundo e a abertura comercial alteram as relações espaciais e sociais, permitindo identificar o aumento da capitalização de diversas dessas relações. Onde existe muita competição, muitos setores passam a ser vistos como oportunidade de mercado, de modo que a água, o ar, a terra, a qualidade de vida passam a ter valor financeiro, assim como o homem passa a ser entendido como mercadoria do ponto de vista do consumo e do emprego. Por fim, mais uma ponderação importante era a redução dos investimentos sociais, que falamos lá atrás do Consenso de Washington, sobre a priorização dos gastos que possuem retorno mais rápido, em detrimento dos gastos com despesas sociais, por exemplo. Ufa, quanta coisa!